Lanterna do Abe. E hoje, uma apresentação longa e diferentona. Como é que você está, Eric? Tudo bem? Vamos lá? Abraão, tudo jóia, graças a Deus. Vamos lá, eu vou colocar a apresentação aqui na tela e aí é com você, hein? Vamos lá. Tá bom. Por que eu quis trazer o conceito muçulmano de taquia para dizer se nós teremos ou não teremos paz no Oriente Médio e com o Irã e quanto tempo, como será? Porque para você antever como o outro irá se comportar, você precisa conhecer os conceitos, valores, premissas com que a pessoa trabalha. Se a pessoa acredita no direito à defesa, no limite eu posso me defender com tudo. O cara irá utilizar. Eu vou te dar um exemplo. Na Argentina, eles tiveram um grande problema com desvalorização e hiperinflação, mas com o corralito, que é o confisco, eles acham ok. E no Brasil, o confisco foi uma tragédia, desvalorizar e a inflação dar uma subida, depois voltar, ok. Então, a história, a bagagem cultural, os valores daquele povo, determinam muito das pessoas que estão no topo, determinam muito como ela agirá diante de certos cenários. O George W. Bush, o filho, você teve dois Bush na presidência. O George Bush Sênior, pai, que foi o vice do Reagan, não foi reeleito. Depois teve o George Bush filho, que teve a guerra do Iraque. O George Bush filho, ele teve problema de alcoolismo na juventude e ele foi um newborn Christian, né? Ele era um cara religioso, cristão religioso, para valer, não era papo furado. E ele falava muito da Bíblia tal, e um dia esse pessoal inteligentudo, folhudo, esquerdoide, perguntou, caramba, por que você fala tanto da Bíblia? Por que você diz que você lê a Bíblia? Porque é o seguinte, o cargo de presidência, qualquer cargo de comando assim, é um cargo solitário. O poder, quando você está no topo, se você for o líder, você em algum momento tem que ser solitário para tomar as decisões, porque no final é você que tem que falar, né? Por aqui, um monte de gente, como é? Você tem um monte de assessores, um monte de pessoas expõem as suas opiniões, e ali lá pela você fala, não, eu acho que é por aqui, por isso e aquilo, mas tem um momento de solidão. E no processo decisório, na sua vida você já deve ter passado por isso, senão você sempre foi levado e conduzido por alguém. Você pode perguntar, você pode conversar, sua mulher pode te apoiar, seu pai pode te aconselhar, mas em algum momento, na sua solidão, você irá escolher se você é senhor do seu destino. Esse momento de escolha, o George Bush falava, olha, eu passarei por esse momento, é importante vocês saberem que nesse momento eu abro a Bíblia e leio a Bíblia. É uma coisa honesta eu dizer para vocês como eu me comporto nesse momento decisório. Eu achei, naquele momento, eu achei brilhante o que ele falou. Não estou dizendo que tudo que ele fez foi bom, não estou falando que ele foi um bom presidente. Foi um presidente americano bem abaixo da média. Mas naquele momento, ele falou uma coisa brilhante, porque é correto. Na hora da solidão, como é que será? Naquele momento que você está... A que você apela? O que você usa? Eu bebo? Pô, não. Né? O que você faz? Conversa com Deus? Qual é o seu Deus? Quais são os seus valores? É um Deus Mitra que você conversa? É o Saci Pererê? É Velho ou Novo Testamento que você costuma ler? Tudo isso é importante. É importante. Assim como um indivíduo, uma nação, se ela é pautada mais pelo velho, mais pelo novo. Os países do norte da Europa são mais pelo... usam o novo, mas eles também têm muita influência do Velho Testamento. Os países mais do sul da Europa é mais Novo Testamento. Então, cada povo acaba tendo, cada nação acaba tendo um monte de influências. Quando você tem
mistura, é um pouco protestante, um pouco católico, é só protestante ou é só católico, qual é a origem, é mais agnóstico, não é tão... Então, cada um tem um perfil. É importante você conhecer o manual de instrução daquele povo. O japonês é outra pegada, são outros valores, são outros conceitos. Estou falando que o japonês, a essência do japonês, o indivíduo é pior do que o ocidental. Aqui eu ainda nem entrei nesse valor, eu vou entrar no valor, eu até já te respondo. Eu acredito que os valores ocidentais são melhores porque eles são pautados no Velho e no Novo Testamento. Ponto. Agora, a cultura japonesa tem coisas muito preciosas. A cultura chinesa tem coisas fantásticas. Então, eu não vou... E o indivíduo é o indivíduo, tem boas e más pessoas em todos os locais. Eu não estou querendo ser politicamente correto, vocês vão entender do que eu estou falando. Tá? Mas para isso eu vou pedir para o Eric já entrar na apresentação, porque eu já comecei a comentar. E aqui eu não quero falar mal do islamismo, de árabe, de muçulmano. Tem bons muçulmanos e tem muçulmanos muito maus. Tem cristãos maus e tem cristãos bons. Tem judeus maus, judeus bons. Eu estou só simplesmente dizendo que a base das culturas islâmicas não é, dos países, das nações muçulmanas, não é igual à dos países ocidentais. É profundamente diferente em alguns aspectos. Profundamente diferente. Então, especificamente para a questão, o acordo de paz que os Estados Unidos está costurando com o Irã. Os Estados Unidos, eu acho, não querem, não gostaram do desfecho final. O que eles gostariam era a troca do regime, pelo menos como foi na Venezuela. Só que, circunstancialmente, eles topam fazer um acordo de paz, porque tem eleição agora em outubro, é eleição para o Senado e para os deputados, e o Trump e o Partido Republicano não quer levar uma surra nas eleições, então faz o acordo, reabre o Estreito de Hormuz para o petróleo baixar. Se o petróleo baixar para $70, o resultado da eleição daqui até outubro vai melhorar muito a sensação do poder de compra do americano, e o resultado da eleição é bem melhor do que se ficar nessa guerra daqui até lá. Para o Irã também é interessante, por quê? Porque eles precisam recuperar um pouco as feridas, o país foi destroçado, o Irã está destroçado. Para a China também é importante, por quê? Porque o preço do petróleo caiu muito, eles precisam recompor as reservas de petróleo deles. Os Estados Unidos produz todo o petróleo que ele consome e ainda exporta. A China precisa importar as reservas. O Japão, um monte de país precisa dar uma respirada. Então, foi interessante para todo mundo? Foi. Mas eles estão dizendo que o acordo é definitivo. Aí tem uma coisa que no Ocidente as pessoas mentem. Só que na Bíblia, assim, não tem ninguém falando assim, você em certas situações você deve mentir. Você tem lá nos 10 mandamentos que é proibido fazer falso testemunho, mas mentir não é falso testemunho. Pô, não, vou aqui falar para o meu inimigo que eu vou fazer a paz, porque agora, mas depois, daqui a 2 meses, jogo bomba nele. Mas não tem no Velho e no Novo Testamento falando que é para fazer isso, que é para enganar, que é bacana, que é legal. Tá bom? No islamismo existe o conceito, principalmente no xiita, de taquia. O que é taquia? E aqui eu estou sendo sarcástico, óbvio, a religião da paz. Eu explicarei também como é a paz no islamismo. Mas antes disso, para falar, não tenho problema com isso, não é pagar pedágio. Eu realmente acho que existem pessoas boas em todas as frentes. Só que se você é muçulmano e mora num país muçulmano, é mais fácil, por exemplo, defender a pena de morte do que num país cristão que segue mais o Novo Testamento. Se for num país cristão que segue mais o Velho Testamento, é mais fácil a pena de morte. Então,
Pena de morte no mundo, tem quase todo lugar do mundo. No Japão tem, na China tem, mas muito. Na China é a loteira que se executa. O país comunista, que é uma religião também, o comunismo é uma religião sem Deus, né? Mata de rodo. Onde não mata? Onde é pena de morte, pena de morte? É país católico. Protestante já tem mais. Aí flui mais, tem mais. Quanto mais protestante, tem mais pena de morte. E no país árabe é normal, tranquilo. Não é nenhum absurdo. Então, para um político defender a pena de morte, e eu sou um cara que defende a pena de morte, num país muçulmano, é mais óbvio, mas e no Novo Testamento é mais difícil. Então, dependendo dos conceitos, é mais fácil ou mais difícil. Amar o próximo no Novo Testamento é mais fácil. Amar o seu inimigo para um país muçulmano não faz sentido, tá? E para o judaísmo, ou o Velho Testamento, não é amar o inimigo, né? É tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Então, assim, antes de começar, para a gente não criar nenhum nada, zero, tal, eu sou contra vandalizar qualquer templo religioso, não pode. As mesquitas no Brasil serão 100% seguras. Agora, se o cara dentro de uma mesquita começar a pregar violência, aí não pode. Aí não pode. E no Corão tem muitos trechos que, se você der uma pequena torcida, pouquinho, é muito ruim. E eu queria mostrar isso por quê? Porque no Irã é um regime que deu essa torcida para ser muito ruim, cara. É isso. O Irã, a gente está lidando com o pessoal que pega o Corão e olha para o Corão do jeito, né? É a barbárie? Não é a barbárie. O Irã não é um país bárbaro. Mesmo sob o regime islâmico, se você for cristão, descendente de cristão do Islã, a vida é difícil, é ruim, mas tem regra. Existem algumas regras. O judeu lá é ruim, você pode. Tem regra. Eu estou falando das regras de quem vê o islamismo de um jeito mais duro. Tem gente que torce para o outro lado e tenta fazer o máximo possível para o Islã ser mais suave. É mais fácil você pegar o Novo Testamento e ter uma abordagem suave no Novo Testamento. Mas teve períodos onde muitas pessoas pegaram o Novo Testamento e mataram, queimaram, esfolaram, mentiram, roubaram, fizeram o diabo com o Novo Testamento. Tá? Tem um grupo de cristãos que lê o Novo Testamento do jeito... Eu não estou aqui criticando quem é, quem não é. Tá? Tem um grupo que tem trechos ali que ele pega e fala o oposto do que é o católico. Não estou falando de protestante, não. É um que eu não quero nem falar o nome. Tá? Até vou falar, o copta. Pronto. Tem um trecho ali dos coptas que até hoje os caras leem uma coisa completamente... E, tudo bem. Eu só estou falando que é mais fácil defender certas coisas com alguns livros do que com outras. Perfeito? Acredito na reencarnação. Se você vive numa sociedade que acredita na reencarnação, certos comportamentos são mais esperados do que numa sociedade que não tem reencarnação. Países do Novo e do Velho Testamento não têm reencarnação. Tem gente que acredita, tem gente que acredita. Mas, do modo geral, não é uma coisa que está na sua cabeça o tempo inteiro. Tem outras civilizações que a reencarnação o tempo inteiro, pensando nisso, e no karma e tal, etc. E tal. É outra forma de pensar. Tá? Dito tudo isso, eu primeiro vou reforçar que eu não tenho problema batendo nos dois grupos que eu tive mais contato ao longo da minha vida por uma questão familiar. Eu tive muito contato com católico e com judeu. Protestante eu tive depois, porque meu irmão virou protestante. A minha mãe estudou em colégio de freira no internato, católica para valer, não era mais ou menos. O meu pai, meus avós, meu avô foi para campo de concentração, era um judeu assim de leve, não era nada muito religioso, muito pouco religioso, muito pouco. Mas eram judeus, foram para campo. Eu tive contato com judeus desde pequeno, e tive contato com católicos desde pequeno, e tive contato com padre, e tive contato com rabino. Ao contrário, o meu irmão é um cara mais ligado à religião. Eu sempre fui
cururu, desconfiado com o líder religioso. Eu sempre olhei para o líder religioso, sempre olhei para os caras assim meio... Por que ele não trabalha? Por que ele só vive de rezar? E ele vivendo só de rezar, como é que ele vive tão bem assim? Como é que ele é tão rico vivendo só de rezar? Enfim. Põe a apresentação. Uma pequena reflexão desse jovem senhor que vos fala. Eu sempre procurei buscar a essência das pessoas, já me enganaram, porém, cedo ou tarde você descobre a verdade. Há boas pessoas em todos os lugares, todas as formas e cores. O oposto também é verdade, tem gente ruim de tudo quanto é jeito. Porém, é mais fácil fazer o bem quando o manual de instrução é menos agressivo. Consigo apontar vários judeus e cristãos que me atacaram e me odeiam. Eu queria falar de um que eu tenho, assim, eu fico feliz que eles tenham me atacado. Judeus, muitos me atacaram, enquanto eu era ministro, muitos judeus me atacaram, mas um grupo em particular, eu fico feliz que tenha me atacado, porque é um grupo que eu desprezo profundamente. O do Henry Sobel. Eu sempre tive um desprezo gigantesco pelo Henry Sobel. Desde pequenininho eu via aquele cara. Eu fui algumas vezes à sinagoga da CIP, eu via ele algumas vezes. Desde pequenininho, ele tinha um certo aspecto repugnante que me dava nojo. Eu não sei se era a peruca que ele usava, aquele cabelo, aquele sotaque falso que ele tem. Na minha opinião, era falso, porque ele morava no Brasil há 40 anos, falava daquele jeito português. Ele nunca, sempre, assim, eu não bati o santo com esse cara. Aí eu descobri recentemente, cara, porque eu fui dar uma olhada nos judeus que me atacaram. Foram muitos que me atacaram. Mas um que me atacou enquanto eu era ministro foi o grupo Observatório Judaico Henry Sobel. Defendeu a demissão imediata do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Que é um absurdo. Ele falou coisas delirantes e bombásticas ao longo de mais de um ano, desastrosa gestão, e banalizou o mal nazista, porque eu falei que quando o Alexandre de Moraes, o STF, começou a botar pessoas da direita na cadeia, isso era um início do Kristallnacht. Essa perseguição iria aumentar, não iria diminuir, dito e feito. Quando eles começaram, eu falei, isso daqui é o começo. Vai piorar muito. Se o presidente Bolsonaro não fizer alguma coisa, vai piorar muito. É que nem o Kristallnacht. Aí, essa judeusada de esquerda saiu. O Sobel já tinha passado dessa para. Já está lá, tomara, abraçado com capeta. Né? Eu acho que é lá que ele merece estar. Mas o grupo dele, aquele patotinha dele, cara, me atacou naquela época. E eles não sabiam que eu tinha um desprezo visceral ao Sobel desde pequenininho. Desde pequenininho. Assim, o Sobel, eu não acho que é uma pessoa tão ruim quanto o Lula. Mas são pessoas assim que eu, desde pequenininho, não fui com a cara. Com o Lula, com o Sobel. E aí, cara, quem era o Sobel, né? É óbvio. O Sobel era um cara que sempre gostou de puxar o saco de poderosos, ricos. Gente era rico, poderoso, de esquerdinha. Ele sempre curtiu esse tipo de... E o Lula, o Lula e o Sobel, cara, era uma paixão, para variar, né? Inclusive, na época da primeira eleição, Lula não é um candidato anti-Israel, diz Henry Sobel. Naquela época, o Lula já havia dito que ele era um admirador de Adolf Hitler. A primeira entrevista que o Lula deu para o Playboy, ele perguntando quem você admira, ele falou Mao Zedong, que era um fascínora, Gandhi, admiro Martin Luther King, admiro Adolf Hitler. Você admira ele? Não, pela energia, a força que ele foi e tal. O Lula nunca se desculpou de ter falado que ele admirava Adolf Hitler. Ele nunca se desculpou. O Henry Sobel, aqui, dando um beijo no Lula, cara que... Mas não foi só o Hitler. Gaddafi, os ayatolás que falavam em destruir Israel, os caras lá sempre falando matar judeu, fazendo gozação sobre o Holocausto, concurso de caricatura sobre o Holocausto no Irã.
O Lula recebia os caras de tapete vermelho aqui. O Sobel, o Weintraub, Abraham Weintraub, não pode falar nada, a crise tem que cair, é uma porcaria. Tá? Então, veja, cara, se vocês tiverem alguma dúvida, o meu vínculo são com os valores e com os comportamentos das pessoas. Eu desprezo profundamente o Sobel e todo o grupinho hoje que ainda está no entorno dele. Profundamente. Eu tenho muito mais... Eu tenho amigos que são macumbeiros. Eu não gosto nem de falar de um bandista, é macumbeiro. O cara fala que é macumbeiro, ou um bandista, sei lá. Amigo meu, porque os valores dele, a postura, a honestidade, cara, não é um só um, não, tem alguns. Porque é a essência dele, cara. Tá bom? Deixa eu continuar falando do Sobel, porque é um cara que eu sempre gosto, infelizmente, mas tem outros que, ao longo da minha vida, eu tendo a oportunidade, eu falo essas coisas na cara. Quem era o Sobel? Como é que ele terminou? Cara, ele terminou como eu sempre achei que ele iria terminar. Foi pego roubando gravatas aqui nos Estados Unidos. Porque aqui nos Estados Unidos não tem papo furado. No Brasil, se ele roubasse uma gravata no Shopping Guatemi, pegava e falava, tá, deixa disso, não, leva para a delegacia, não, vamos ver, vamos conversar, abafa aqui, abafa lá, e ninguém ia saber. Imagina, pegaram aqui do Vocaro um monte de gente, com as prostitutas tem imagem, cadê as imagens? Cadê as imagens? Onde estão as imagens? Sumiu tudo, cara. Tem ministro do Bolsonaro, ex-ministro do Bolsonaro do Centrão, não que era já a leva ali que veio depois, teria vindo depois, né? Teria fotos de pessoas que vieram depois ali, naquela época, Ciro Nogueira, Fábio Faria, etc. Outra leva, segundo as reportagens do jornal. Não estou falando que foram eles, né? Mas aqui nos Estados Unidos, quando pega, cara, cedo ou tarde aparece. E pegaram o Henry Sobel se apropriando, roubando gravata no shopping. Aí levaram essa foto do meio, é aquela mugshot, né? Leva para a delegacia, põe contra a parede e tira a foto. Por quê? Porque estava roubando a gravata e pegaram. E terminou aí, né? Eu já falei com ele, não, já tive. Eu me recusava a dirigir a palavra a ele. Quando ele chegava perto, eu saía. Eu tinha um asco dele gigante. Asco, nojo desse cara, nojo. Jeito de falar, essa coisa de obsessão de ficar do lado da foto, aparecer. Pô, isso é um horror. Para mim, o líder religioso tem que ser uma pessoa humilde. Tem que ser humilde. Tem que ser uma pessoa que viva de forma modesta e, de preferência, que tenha um ofício e trabalhe. Se não trabalha, tem que se viver como um monge, cara. Para não falar, né, tem raiva, porque tem uns judeus que têm raiva de judeu. Primeiro, eu não sou judeu e eu não tenho raiva de judeu. Tem vários judeus eu amo e, do modo geral, eu acho que os judeus são muito importantes para a civilização do mundo. Tá? Assim como os cristãos. O oposto do Sobel era o Dr. Vladimir Zelenko, a quem está no céu, para quem está no céu, era um justo. Não vou falar de santo, porque o judeu não tem santo, mas é o justo, uma pessoa assim que tinha 8 filhos, sustentava ele e a família dele de forma simples, com o trabalho de médico dele, e era extremamente religioso, era um judeu ortodoxo. Aqui, ó, ele tá com os trapinhos saindo aqui debaixo do casaco dele, dá para ver na calça, tem uns fiapinhos brancos, são tzitzit, que ele põe o talit, e se amarra e põe para fora. Ele era um judeu religioso. Tá? Como é que ele vivia? Não, era médico, estava morrendo de câncer e preocupado em salvar vidas na Covid, cara. A preocupação dele era salvar o máximo de vida possível na Covid, cara. Estava morrendo. Um homem... Eu falo homem santo, né? O judeu fala um justo, né? Um homem justo. São 50 justos que você pode ter no mundo ao mesmo tempo. Um homem, uma pessoa boa. Aí, se você fosse conversar com ele sobre futebol, ele ia ser seco com você. Esse cara aqui não gosta de futebol.
Depois conversar com ele sobre mulheres, que a mulherada bonita, ele não pode nem olhar uma foto. Você tinha que conversar com ele algum assunto que ele tivesse interesse. Qual era o assunto que ele tem interesse? Pode falar da Bíblia, mas daí tem que ser o Velho Testamento, e você tem que conhecer muito para ele te dar atenção, de medicina, de alguma coisa do interesse, falar de futebol, de carro, de mulheres, cara, não é. Pô, ele era secão, ele não era um doce de pessoa. Só que para conversar com eles, se você procurar os elencos na rua e fosse falar com ele, eu estou falando isso por quê? Porque existe uma certa ressalva entre ambas as partes. Por que ele quer conversar comigo? Ele vai falar comigo sobre a Bíblia? Sobre o Velho Testamento? Não tem o que conversar. Eles vivem muito isolados. O Eric foi ver, inclusive, como vive isolado. Mas era um homem maravilhoso, tá? Hein, Eric, você foi lá, vive isolado ou não vive isolado, Eric? Não, foi como viajar no tempo, né, cara? Eu contei aqui a experiência. É uma vila de judeu no interior do estado de Nova York, lá no fundo lá. Eu fui até Nova York, aí eu peguei um ônibus, porque não tinha nada lá perto, tinha que ir de ônibus. Foram umas 6 horas de ônibus, cara, de Manhattan até lá, o lugar onde ele morava era longe. Cheguei lá, o pessoal andando de charrete lá, eu falei, bicho, que loucura, né? Que A vida, loucura. idade média. É bizarro. E a primeira coisa, né, eu desci lá do ônibus, tô andando, o cara com a charrete perguntou, ô, você tá perdido? Precisa de alguma coisa? Queria saber pra onde eu ia, né? Chega lá um cara... Que não é Não, da tribo? é, O que você quer aqui? é, O que você veio fazer aqui, cara? então, Não é escola de samba. Não é jogo de futebol. O que você veio fazer aqui? falei, não, tô indo na casa de um amigo ali. Ele, tá bom, valeu, e foi embora, mas ficou olhando assim, né? Bizarro, cara. Lembra daquele filme, sabe aquele filme chamado A Vila? Acho que é A Vila. Tem um vilarejo assim, escondido, é Sei. igualzinho, cara, igualzinho. Bizarro. Foi a apresentação de novo. Então, já falei aqui do Henry Sobel. E católico? Tem algum católico que me atacou como o grupo do Henry Sobel? Porque, né, eu vou falar do islamismo. Então, para falar, olha, tem gente ruim de todo lado. Tem judeu muito ruim. Tem católico também. Eu já tive problema. Eu nem sabia, mas eu tinha certeza. Eu dei uma checada. Procurar um bem legal. Deixa eu procurar um católico bem legal. Só que eu não posso mostrar as imagens do padre do Juju. Porque no Sobel dá para mostrar aqui as imagens. O Sobel aqui nas imagens estava roubando, furtando uma gravatinha. Né? As imagens do padre Juju, se eu mostrar aqui, cai o canal, né? Cai o canal porque as imagens são complicadas do padre Lancelete. Mas o Juju já mostrou todo o amor de Jesus que ele tem por mim. Ele escreveu, eu não, nem inteligência artificial. Sim, o padre Lancelotti criticou o Weintraub. Foi só que eu perguntei para inteligência. Sim, o padre já criticou o ex-ministro da Educação, posicionou contra a gestão, atacou, tecendo críticas severas, corte de verbas, ameaças a cursos de ciências humanas, corte de cotas. Ele, me descascou em várias. Parece que ele tem... Não vou falar que ele quer ter um filho comigo, porque o padre Lancelotti deveria viver em celibato. Né? Mas se ele não vivesse em celibato, eu diria que ele quer ter um filho comigo. Voltando ao assunto da live. Então, tem padre Lancelotti, tem Henry Sobel. O que é Taquia? Taquia é o seguinte, então vamos negociar a paz? Negociou, apertou a mão, fechou? Fechou. Taquia é um princípio do islamismo que permite ao muçulmano ocultar ou negar a verdadeira fé ou mentir. Praticar dissimulação para salvar a própria vida ou salvar a vida de terceiros, tá? Em condições extremas, principalmente no Islã xiita. O Irã é justamente o maior país xiita que tem. Então, se para salvar vidas
eles precisam mentir, é um princípio que existe na religião deles. Não é que, óbvio, para salvar a vida você mentiria? Sim, eu mentiria para salvar uma vida. Tá? Mas é que está escrito lá que você pode. Então, para salvar, então, numa guerra, eu vou mentir bastante, porque se eu mentir bastante, morre menos gente do meu lado, salvo mais vidas. É mais fácil mentir, assinar um acordo de paz, apertar a mão, mentindo, porque já está previsto. Outra coisa, tudo inteligência artificial. Alá é o grande enganador. A expressão o melhor dos enganadores ou o maior dos planejadores refere-se a uma passagem específica do Corão, a Surata. Então está no Corão isso. Na Surata, ali, isso é no trecho do Corão, tem um número lá, tipo Provérbios, tal, 40, né? Marcos, tal, lá, tal, né? Eclesiastes, tem lá onde está escrito em árabe Wa Makaro, Wa Makara lá, papapá. E o que é isso? Tem várias formas de interpretar, Pessoas que estão puxando mais para o bem é o seguinte, não, quando o Alá vê que estão tramando contra os seus profetas, contra os muçulmanos, ele planeja, ele bola para que as coisas fluam e no final as coisas deem toda certo. Tá? Então, essa é a interpretação na tradução. Mas tem gente que fala que, bicho, enganar tal. Tem culturas. Por exemplo, os gregos, o principal herói dos gregos não era Aquiles. Lá, enfrenta, mata, pega os soldados. Era o Ulisses. Por que Ulisses? Porque os gregos achavam que o principal era enganar. O Ulisses mentia, enganava, era o mais esperto dos homens. Por isso que o Ulisses é o principal herói grego. Ele não era o melhor porque ele era mais forte, mais corajoso, tinha poderes sobrenaturais. Porque ele, deixa eu enganar os troianos, eu vou fazer o cavalo de Troia. A ideia foi do Ulisses. Deixa eu enganar o Ciclope, né? Deixa eu enganar aqui, deixa eu fazer aqui. Finalmente chegou em casa, deixa eu enganar todo mundo, vou me fantasiar de mendigo, vou tramar, vou fazer aqui. Então, e para os romanos? Não, romano era o Aquiles, eles faziam também, tramavam, faziam, mas era mais do confronto, mais aberto. Era mais aberta o combate. Os americanos mentem muito. Já falei aqui várias vezes que os americanos abandonam aliados pelo caminho. Já falei aqui várias vezes. Os americanos largam os aliados pelo caminho. No Vietnã, no Afeganistão, onde você quiser, corta a corda como se não tivesse amanhã. Mas não está escrito num romance, não está escrito na Bíblia, não está escrito. Eles têm essa característica que lembra muito o que os romanos faziam. Se existe uma inspiração muito grande para os Estados Unidos, para vocês entenderem, eles são muito inspirados nos romanos, na República Romana. Não no Império, mas é muito inspirado nos romanos. Eles têm isso como uma referência muito forte. Os americanos pensam o tempo inteiro em exemplos, história do Império Romano é muito, muito presente nisso. Mais confronto, mais aberto, mais... Né? E os romanos também abandonavam aliados pelo caminho, não tinha problema não. Põe lá de novo. E no cristianismo? No cristianismo, mentir para salvar uma vida é justificável? Você vê, é justificável, mas no cristianismo, para salvar uma vida, existe uma discussão teológica, não é tão simples. Embora exista um consenso, mas não é absoluto, entendeu? Mas ele mentiu para salvar a vida, mas, não é tão óbvio. No Corão, é permitido um acordo de paz permanente com infiéis. Nós somos infiéis. Nós não somos subjugados. Muçulmano é o subjugado. Islã
é a área que foi conquistada. Tá? O debate sobre acordos permanentes. Então, tem o tratado aqui, que é o Hudaybiyyah, não sei falar isso, feito pelo profeta Maomé, que estabelece um limite de tempo. Acordo definitivo com o infiel não é, porque o princípio básico do Islã é expandir e conquistar todo mundo. Esse é um princípio básico. Não existe, não, vamos fazer a paz para sempre, a gente vai ficar aqui só no nosso canto. O princípio básico, assim como para o cristianismo, é levar a palavra, fazer o prosélito, ser proselitismo. O Islã é conquistar o mundo, cara. E o mundo é dividido entre duas áreas, a área conquistada e a área da guerra. Aonde não está conquistada é guerra. A paz é só dentro da área que já foi conquistada. Nas interpretações mais duras. Tem muçulmano que tenta ler de forma que a coisa flua para uma abordagem muito mais tranquila. Assim como tem cristão que, vai lá desejar matar. Né? Padre Júlio Lancelotti que, quer provavelmente ver que eu exploda. Né? Acordos de paz com não muçulmanos devem ser temporários com duração máxima de 10 anos, podendo ser renovados. Para o Islã, como o mundo é dividido, você tem Dar al-Islam, que é a casa do Islã ou território controlado, e nesse território a Sharia, que é lei, Sharia é lei, mas é a lei muçulmana, tem que prevalecer. Então, para ser Islã, não basta ser só um governo que é de muçulmanos. A lei daquele território tem que ser a Sharia, para os radicais, para os caras que são, é o que segue, está aqui escrito aqui, ó, tal. Vai para os Emirados Árabes, não é Sharia. Não é aquela Sharia. Vai para a Turquia, não é aquela Sharia. É uma... Mas para o pessoal que é linha dura, tem que ser isso. Tem que ser conquistado e tem que ter Islã. O xiita, que controla a Revolução Islâmica, os líderes, as pessoas que controlam o Irã, não a população como um todo, mas quem controla o Irã é linha dura. E existe... O mundo é dividido em duas partes só. A área do Islã, Dar al-Islam, que é onde prevalece a Sharia, e Dar al-Harb, que é a casa da guerra, é onde a área que está tendo guerra. Onde não tem a Sharia é a área de porrada, para os radicais. Para viver no Islã, o que os povos do livro devem fazer? Então, estou vivendo aqui nos Estados Unidos é conquistado por um país muçulmano. Como foi o Egito, como foi era tudo área do Império Romano, eram cristãos. No final do Império Romano tinha virado tudo cristão, mas tinha judeu também, mas era basicamente cristão. E tinha também, do outro lado, o Império Persa, né, ao redor do ano 650, eles conquistam tudo, todo o norte da África, então eles saem da Península Arábica e vão conquistando o mundo, né? Sobem, conquistam todo o Oriente Médio, que era Império Romano, cristão na época. Eles param no que hoje é a Turquia, na Anatólia, mas conquista a Síria, conquista... Estou falando dos nomes dos países atuais. Conquista a Síria, conquista o Líbano, conquista Israel, conquista o Egito, a Líbia, a Tunísia, a Argélia, o Marrocos. Aí chega no Marrocos e vão para a Península Ibérica e conquista quase toda a Península Ibérica. Do outro lado, eles também expandem. Rapidamente, num período muito curto, eles saem da Península Arábica e em 100 anos eles conquistaram toda essa parte do mundo e do outro lado eles conquistaram todo o Império Persa. Então Iraque, Irã, Afeganistão, vai tudo, pega tudo, gigante. Nesses territórios, se você fosse cristão ou judeu, você não precisava se converter. Você pode continuar sendo cristão ou judeu. Para viver em um Estado, se eles entrarem aqui e conquistarem os Estados Unidos ou conquistarem o Brasil, o que eu, Abraão Weintraub, teria que fazer? Aí eles teriam perguntado, você é cristão ou é judeu?
Olha, eu não sou judeu, porque minha mãe não é judia, então fui batizado, sou cristão e tal. Beleza. O que você tem que fazer? Põe lá, por favor. Para viver em um Estado islâmico tradicional, os povos do livro, povo do livro porque seguem o Velho e o Novo Testamento, eles chamam de o livro. Tá certo, eu acho até bonito, o livro, povos do livro. Eu acho porque andavam com o livro. Recebiam status de dhimmi. Dhimmi é um cidadão de segunda categoria, pessoas protegidas. Em troca de proteção legal e liberdade de culto, eles deveriam cumprir obrigações específicas. Tem que pagar um imposto, e esse imposto varia, mas durante muitos períodos era bem alto. Não podia portar armas, não podia andar a cavalo, respeitar todas as leis islâmicas, porque agora é a Sharia, está no Islã, cumprir restrições públicas, não pode fazer proselitismo, não pode badalar o sino da igreja, não pode rezar em espaço público, não pode ostentar símbolo religioso e reconhecer a autoridade. Tem que ser submisso, tá? Tem que ser submisso ao Islã, aceitar o seu status. E quem não for judeu e não for cristão, quem for, por exemplo, budista, hinduísta, ateu, qualquer outra religião que não for judeu, cristão, os samaritanos se deram muito mal nessa história. Né? Então, eu peguei um budista. Para um budista viver no Islã, o passo essencial é a conversão formal, através da declaração de fé. Então, ele tem que falar lá, tem que dizer que Allah é Deus, um só, e Maomé é o seu profeta definitivo, tem lá fazer em árabe isso virado para Meca. A partir disso, ele tem que fazer as 5 etapas do islamismo, fazer o Hajj, etc. Mas tem que virar muçulmano. Se você não virar muçulmano, se você é budista e morar numa área de Sharia, não é num país muçulmano, é numa área de Sharia. Eu queria fazer essa distinção. Então, Emirados Árabes Unidos, hoje, tem um monte de hinduísta lá. O pessoal da Índia vai para lá, trabalha na Índia, e tem templo budista para o deus lá deles, lá, para os deuses deles. Tem templo de oração, discreto, afastado, mas tem. Então, é Sharia? Não é aquela Sharia mais nos Emirados Árabes. Vida não é normal para padrões ocidentais, mas ok. Na Turquia, não sei se tem templo budista ou hinduísta, mas tem igreja e tem sinagoga. Né? Não tem, enfim, se você não é cristão nem judeu, e se você não quisesse converter? Fio da espada. O que é fio da espada? Mas eu vi lá eles matando cristão, tem gente que é mais radical e mesmo assim mata o cristão, mata o judeu. Mas pela lei, se você for judeu, for cristão e obedecer, fizer tudo que é certinho, eles não deveriam encostar, pagar, não deveriam encostar em você. Eles podem raptar a sua filha, ou sua esposa até. Tá? Eu vou falar sobre isso. Para ser mulher deles, mulher, concubina, seja lá o que for, escrava. Ao enfiar o fio da espada. Existe essa frase, ao enfiar o fio da espada? Veja, as pessoas boas no Islã vão tentar sempre apresentar e ler, como as pessoas boas na Bíblia tentam ler a Bíblia de uma forma boa. Mas está escrito lá, enfiar o fio da espada. Críticos do Islã frequentemente citam o versículo 5 da Surata 9, que é do Corão, o livro, a Bíblia deles. O versículo da espada, para justificar a frase, ao enfiar o fio da espada. E quando nos meses sagrados houverem passado, matai os idólatras, onde quer que os encontrei, capturai-os, sitiai-os, espreitai-os, isso é pegar de surpresa, né? Em cada emboscada. Espreita e emboscada. Mas preserva a vida. Se a gente espreita e pega de emboscada, morre menos soldado nosso. Certo.
No Islã, mulheres capturadas com sua mão direita. Tudo isso vocês chequem. Capturar com a mão direita é na batalha eu conseguir pegar a mulher do meu inimigo. O que, que acontece? Aquelas que vossa mão direita possui. Então está aqui em árabe, no Corão. Refere-se à pessoa capturada e escravizada durante conflitos armados no contexto histórico da Península Arábica. Essa prática permitia que homens muçulmanos tivessem cativas como escravas e concubinas, ou escrava sexual ou concubina. Então, dá um exemplo. Os Yazidis é uma religião que sobrou ali no norte do Iraque, montanha tal, no Irã, e eles acreditam num Deus pavão. Tá? É uma religião. Sobrou lá uns 2 milhões de Yazidis. E, quando deu o conflito, estourou, eles foram detonados, destroçados. Mais do que os cristãos. Mataram muito cristão no Iraque. Mas o cristão foi tranquilo perto do que fizeram com os Yazidis. Agora, em Gaza, acabou de acontecer em Gaza, quando o exército israelense entrou em Gaza, eles encontraram uma mulher que foi, há 12 anos atrás, ela foi capturada no norte do Iraque pelo ISIS, pelos muçulmanos radicais do ISIS, foi vendida como escrava, 1, 2, 3 vezes, e estava como escrava sexual, tá? Escrava sexual, ela foi abusada desde a época que ela foi presa, desde os 11 anos sendo abusada por diferentes donos, foi sendo vendida e foi parar em Gaza. O exército israelense chegou, ela conseguiu escapar, quando caíram as bombas, ela conseguiu escapar, fugir, correu para o exército, levantou as mãos, eu sou Yazid, começou a falar, explicou, e soltaram ela contou toda a história dela. É isso. Ai, meu Deus, mas por que eles fazem isso? Tudo de acordo com o que você lê. Pode fazer sexo com uma menina de 11 anos? Problema. Não está no Corão. Isso está nos hadiths, que são as histórias da vida do Maomé. E aí existe uma discussão, os muçulmanos bons querem ler sempre, é um erro de tradução, não é 6 anos, é 16 anos, é 18, maravilha, eu prefiro que seja lido como 16, 18 anos. Mas os caras radicais leem que o Maomé casou com a Isha quando ela tinha 6 anos de idade. Uma das 10 mulheres do Maomé, 10 mulheres, mas só pode ter 4, mas o Maomé teve mais que 4. Teve 10. Uma delas, ele casou quando tinha 6 anos. 6 anos, calma. Ele esperou para consumar, para fazer sexo com ela. Só fez sexo com ela quando ela tinha 9 anos. Mas ela já era uma mulher. Os muçulmanos, legais, bacana, tal, falam, não, erro de tradução é 16. Maravilha, ótimo. Não tenho nada contra. Só estou explicando como funciona. As pessoas boas no Islã têm que se esforçar para ler a coisa de um jeito mais palatável. Porque eu acho um absurdo alguém se casar com uma menina com 6 anos e fazer sexo com uma menina com 9. E aí tá lá que ela estava brincando, nesse hadith, ela estava brincando com bonecas. No Islã, segundo o que eu estudei, é proibido brincar com boneca depois que a mulher menstrua, porque seria uma forma de imagem, idolatria e tal. Então só pode brincar de boneca uma moça, uma menina, até ela menstruar. E no dia que foi pegar, ela estava brincando com boneca. Enfim, o que eles usam de contra-argumentos radicais? Vamos falar que a Nossa Senhora tinha 13 a 15 anos quando ela casou com o José e o Espírito Santo engravidou ela. De fato, a idade para casar deve ser mínimo 12 no judaísmo, né? Mesmo naquela época lá atrás, no mínimo com 12, você faz a festa de debutante com 12 anos. Né? Então você apresenta a menina, o grupo todo com 12 anos, e só pode se ela tiver menstruada, né? Já tiver menstruada. Mas
Também é um absurdo, 13, um cara... Casa um cara de 15 com uma menina de 13, começa a fazer sexo, enfim, tá? Vamos apresentar esse argumento da Nossa Senhora, os mais radicais. Outros exemplos que a gente precisa radicalizar, esforçar para explicar tal, né? Esse daqui, Maomé se casou com a mulher do seu filho, é verdade isso? Sim, o profeta Maomé casou com Zainab, que havia sido esposa do seu filho adotivo. Ele adotou um cara, um garoto, o garoto cresceu, ele casou com uma mulher, e aí ele olhou para a mulher e o filho se separou da mulher, mesmo assim não podia, naquela região a cultura não permitia. Aí mudou a regra, que filho adotivo, homem não funciona, não pode, não é igual a um filho natural. Dito tudo isso, se você está fazendo um acordo com muçulmanos na Turquia, é diferente de fazer acordo com ou na Argélia ou no Marrocos. É diferente de fazer um acordo com um muçulmano radical, ultra religioso no Irã. É diferente. É diferente. Tem mesquita que é tranquila. Tem mesquita que o cara está pregando lá, meu. Tem que enfiar o fio da espada. O que eu acho que esses iranianos eles estão na taquia. E o Trump, eu já disse aqui, já falei algumas vezes o que eu acho do caráter do Trump. Do ponto de vista do Trump, ele tem o interesse de um armistício. Vamos parar a guerra por uns meses aí. O preço do petróleo cai agora. Comemoração 250 anos da independência americana, é agora, 4 de junho. 4 de julho. 4 de julho, Estados Unidos completa 250 anos de independência, festa, tal, vai passar os jatos, o preço do petróleo cai, as coisas dão uma melhorada, os republicanos vão para uma eleição um pouco melhor, talvez percam a maioria na Câmara. Mas aí o presidente Trump será empichado. Não será empichado porque ele dificilmente perde a maioria do Senado. Então, talvez perca. Então, para a eleição, dá uma melhorada tal. Agora, falar que esse acordo de paz é definitivo, não é. Porque a situação não é de um equilíbrio estável. A situação interessa um armistício, tanto para o Irã tomar um ar, porque mataram muitos líderes, destruíram muitas instalações, passaram uma rapa geral, caiu muito, mas não resolveu. Se deixar 5 anos, 10 anos, eles vão reconstruir. Pode ser que eles implodam, como foi a União Soviética. Pode ser que talvez não, talvez seja como Cuba, que fica aí assombrando a eternidade. A Coreia do Norte não é um bom exemplo, porque recebe dinheiro da China. Tá? Então a China sustenta aquela porcaria. E tem bomba nuclear. O Irã não tem bomba nuclear. Não sei se a China sustentaria um país com 90 milhões, 80 milhões de habitantes. E os Estados Unidos pode bloquear, assim, enfim. Mas um armistício é interessante para os Estados Unidos, é interessante para o Irã. Mas do jeito que ficou o Irã, para a liderança, eles têm que buscar um equilíbrio interno. Morreu muita gente, teve brigas, batalhas internas entre os líderes religiosos, a guarda revolucionária, o exército e políticos mais tradicionais, teve briga lá dentro. Precisa encontrar um reequilíbrio da situação. Eu não tenho, para mim, a impressão que foi uma derrota até aqui dos Estados Unidos, porque primeiro não acabou. Não é que os Estados Unidos bateram em retirada, acabou, tal, não interessa. Mas o que aconteceu até agora? Primeiro, os países do Golfo Pérsico, eles estavam sendo tentados a parar de negociar o petróleo em dólar e começar a negociar em renminbi, em moeda chinesa, ou na moeda dos BRICS, seja lá. Essa conversa acabou. Segunda coisa, vários países ali viraram completamente para os Estados Unidos, Emirados Árabes, bomba na cabeça, explosão, tal, permitiu até a instalação de Iron Dome operado por soldados israelenses em território dos Emirados. Isso é inacreditável.
Que loucura. Na Península Arábica, soldado israelense. E americana, sim, total. Mas não foi só os Emirados. Foi Kuwait, foi toda aquela região, Arábia Saudita, todo mundo levou bomba. Todos aqueles países do Golfo sunitas levaram bomba do Irã xiita. Muita bomba. Drone. Segunda coisa, o equipamento no confronto, no combate, mesmo na questão dos drones, havia discussão que para derrubar um drone, o míssil americano usado era muito mais caro do que o drone. Então a guerra não ia matar americano, mas ia destruir completamente. A nova tecnologia com laser está batendo o drone a preço de mexerica, mais barato do que o drone para construir. Do resto, continua na guerra mundial, toda vez que você tem um embate entre equipamento ocidental ou americano com equipamento chinês-russo, a maior batalha até agora foi, eu diria, confronto direto, assim, foi Paquistão-Índia, e o ataque aéreo que foi feito no Irã foi um dos maiores ataques aéreos da história de todas as guerras. Foi gigantesco, quantidade de avião israelense e americano indo atacar o Irã. Cara, bateram um helicóptero. Eu não acho que os Estados Unidos perdeu a guerra, não acho que existe qualquer discussão quanto qual equipamento, exército, arma convencional é superior. Não há discussão. E isso ficou consolidado. Para mim, o sinal principal é a China, a demonstração que eles deram, tapete vermelho, e, também acordo, paz, vamos lá. Fizeram ali o sinal, confirmaram armistício. Quanto tempo dura? Alguns meses depois da eleição americana. Ano que vem, né? Meados do ano que vem, volta. Março, abril, maio do ano que vem, eu acho que volta. Tá? A economia americana está em frangalhos, está destruída, os Estados Unidos está em decadência, vai acabar. Acabou de ter um IPO da SpaceX, cara. Uma empresa que não existia. Não havia 7 anos, 6 anos atrás. 2 trilhões de dólares. 2 trilhões. Então, assim, é óbvio que eu tenho viés, eu estou morando aqui, não quero que... Eu estou no Império Romano quando Roma caiu. Pô, é ruim, hein? Mas é guerra, mas, putz, um país em guerra, nesse grau, nessa intensidade, e você não sei, o preço do petróleo subiu, cara, na Segunda Guerra Mundial tinha carteirinha de racionamento. Caderneta de racionamento. Então, o que eu posso falar? Não foi uma vitória completa como foi. Na Venezuela também não foi uma solução definitiva. É um quebra-galho, né? Mas os Estados Unidos nem quer uma solução definitiva. Os Estados Unidos quer botar alguém lá que, esteja alinhado, como na Síria. Agora, na Síria, o cara que, foi preso em Abu Ghraib, o ditador da Síria, que mata cristão, foi preso no Iraque, porque na época ele era do ISIS e estava plantando bomba contra os soldados americanos. Hoje ele é o ditador da Síria, alinhado com os Estados Unidos. Foi matar os drusos. Os drusos de Israel falaram para o governo de Israel: se você não for defender as nossas famílias ali na Síria, a gente vai. Aí Israel foi e falou: não pode matar druso. O Trump acabou de falar: não, quem tem que entrar lá no Líbano para destruir o Hezbollah é o cara da Síria. Ô, louco. Então você vê, entre aspas, um pragmatismo. O Trump não é um cara ideólogo, ele não é um cara ideólogo, ele é um cara, de fazer negócio, grana. Não vejo ideologia nele. É um cara que no começo era democrata. Né? 25 anos atrás era um democrata. Dava dinheiro para o Partido Democrata. Não sei nem se ele foi filiado ao Partido Democrata. Então, é isso que eu tinha para falar. Essa é a minha análise da Pax americana. É uma paz... Isso daqui é uma imagem do período de rearmamento entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tá? É uma paz que não
Não dá para confiar de jeito nenhum. Uma paz temporária é um armistício. Tá bom? É um taquia. De ambas as partes, dos Estados Unidos e do Irã. Europa perdendo espaço completamente. E quem ganhou espaço, na minha opinião, muito espaço, foi os países do Golfo. Os países do Golfo ganharam muito espaço. Os países da Península Arábica ganharam muito espaço. Precisa ver se eles vão consolidar o espaço geopolítico mundial que eles ganharam na negociação. A importância, né? Para isso, eles precisam gastar mais com armas. É isso que eu tinha para falar. Vamos para as perguntas, Eric? Beleza, Abraão, vamos então despedir aqui do pessoal da sexta-feira. Agradecer a presença de todos e a parte das perguntas aqui só para os membros, beleza? Vamos lá? Beleza, para você que fica por aqui, espero que tenha entendido. Qualquer coisa comenta aí, pergunta, que o Abraão Cara, que... meu, é como o esforço que você tem que fazer para chegar no mesmo objetivo. Um bom cristão, um bom muçulmano, um bom judeu. Para chegar nesse objetivo aqui do amor. Para o cristão é assim, para o judeu é mais difícil. E para o muçulmano é bem mais difícil. Para chegar no objetivo aqui da pena de morte. Pô, que eu sou a favor. Eu sou contra cortar a mão e o pé. Mas pena de morte, sim. Putz, para o muçulmano é um palito. Para quem segue o Velho Testamento, protestante também. É um pouco mais fácil do que um cara que segue som novo. Tá bom? Então, espero que tenha entendido. Tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Todo lugar. São as premissas que você utiliza que determinam a dificuldade que você tem de ir para um lado ou ir para o outro. Tá bom? Beleza, vamos lá então? Vamos.